Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos que nos acompanham nessas breves meditações que fazemos sempre mais de uma todas as semanas. Hoje nós vamos estudar sobre o tema altos e baixos. Apesar desse dia de Natal, né, essa época natalina, estejamos vivendo no Brasil e no mundo ocidental principalmente, nós estamos tomando como base a sugestão do presente diário em Mateus capítulo 2, versos 13 a 15, que é aquela passagem em Belém, onde Jesus nasceu e ainda na manjedoura, depois de receber a visita dos magos que vieram trazer aqueles presentes, ouro, incenso e mirra. Naquela noite, um anjo apareceu a José e disse para ele se apressar, tomar o menino e a sua mulher e fugirem para o Egito e lá ficar até que fossem avisados o momento de regressar. Foi o que aconteceu, essa fuga para o Egito. Então, esse tema, altos e baixos, tem a ver com este momento singular. Bom, Feliz Natal é o que essa semana nós desejamos para muitas e muitas pessoas. Eu ouvi de muitas e muitas pessoas também essa expressão que é muito comum. Ela é corriqueira nessa data, né? Feliz Natal, todos desejam um Feliz Natal. Muito bem, isso realmente é verdade. Mas o Natal é feliz realmente para todos? Embora haja feriado e festejos e ocasiões da igreja se reunir, das famílias reunirem-se, de tomar uma ceia e de tantas outras formas de comemoração, embora exista isso, é bom que a gente lembrar. Há um contingente de pessoas que não podem participar desses festejos, estão no hospital, estão com doenças graves, ou estão presos, ou então foram acometidos por acidentes, ou então tiveram abruptamente a morte de um ente querido na família. Todas essas coisas e percalços acontecem. Embora a época do Natal seja uma época de alta festividade, de alegrias, de feriados e tantas coisas boas, também tem os baixos para muitas pessoas, não é? Até na vida do Senhor Jesus, esses altos e baixos, sem dúvida nenhuma, também aconteceram. Com o nascimento de Jesus, não foi, portanto, diferente, não é? Como baixo, nós poderíamos dizer que quando José e Maria chegaram na época de dar a luz a Belém, não havia lugar para eles em nenhuma hospedaria. O único lugar que foi proporcionado foi uma manjedoura onde descansavam os animais. E naquela improvisação de uma hospedaria, foi também uma improvisação de uma maternidade, porque foi naquela noite de Natal que Maria sofreu as dores de parto e deu à luz ao menino Jesus, ao próprio Filho de Deus. Então, isso realmente foi um baixo, não é? Agora, na mesma noite que esses baixos estão acontecendo, teve um alto. Ou seja, o céu anunciou a vinda de Jesus, a chegada de Jesus. Uma estrela brilhou de um modo diferente. Os pastores que estavam nos campos a pastorear as ovelhas viram aquela efulgente luz e ainda uma milícia de anjos celestiais que cantaram dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem ele quer bem. É que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Veja que coisa alta, altíssima. Nunca no nascimento houve um anúncio celestial e um anúncio angelical tão grande quanto esse. E os pastores foram os primeiros a receber essas notícias. Então eles foram até Belém e viram onde a estrela estava acima da manjedoura e visitaram o menino Jesus. Na Bíblia não fala que eles levaram os presentes, mas com certeza eles regozijaram-se com o nascimento de Jesus, porque
não tinham dúvida nenhuma, alguém realmente extremamente especial havia nascido. Para falar a verdade, até hoje não teve um dia tão especial na história da humanidade. Até hoje foi a data mais importante até então acontecida. Foi a encarnação do Verbo, a vinda de Deus a essa terra, a este mundo. Foi altos, portanto, no meio de baixos, porque estava numa manjedoura, uma situação muito precária para uma criança nascer, ainda mais o próprio Deus se fazer homem numa situação tão precária. O fato de Maria e José estarem ali mostram que eles, se eles tivessem assim bastante dinheiro, bastante possibilidades, davam um jeito de arranjar um lugar melhor para ele nascer, mas não havia essa condição. Eles realmente eram pobres. E essa pobreza de Jesus, a gente pode constatar posteriormente quando eles compraram 2 pombas para oferecer sacrifício pelo nascimento, foram até Jerusalém e ofereceram um sacrifício de 2 pombas. Normalmente, esse sacrifício de pombas era feito com as pessoas mais pobres, carentes, que não podiam oferecer um cordeiro ou coisas semelhantes, né? Então, tudo isso mostra uma situação realmente de pobreza. Agora, o que é que há de altos? É que não apenas os pastores, mas também os magos que estavam lá no Oriente, eles viram aquela estrela e eles seguiram a estrela, eles foram a Jerusalém, eles foram ao palácio do rei Herodes e viram que o menino não havia nascido lá. Então Herodes ficou perturbado e mandou os sábios pesquisarem que história é essa. Então eles disseram assim, está previsto que seria em Belém. Então eles vão até Belém e retornem dizendo para mim o endereço, que nós também queremos adorar esse rei dos judeus. Não era esse o plano de Herodes. O plano de Herodes era um plano maquiavélico. Por isso os anjos, ou melhor, Deus em sonho, falou para os magos, para eles não voltarem pelo caminho de Herodes. Muito bem. Mas aqueles magos levaram presentes. Veja então a situação como mudou de tanta pobreza e de tanta carência. Os magos levaram ouro, incenso e mirra. Presentes preciosos, que evidentemente eles não, os pais de Jesus, José e Maria, Maria e José, não esperavam essas riquezas e, no entanto, eles receberam essas riquezas, né? Ouro, incenso e mirra. Mas logo que os pastores se ausentaram, voltando por outro caminho e não por Jerusalém, amando de Deus, então José tem um sonho. Veja então, o sonho é um baixo. Porque o sonho foi o seguinte, olha, pegue a criança e a mãe da criança e fujam para o Egito, porque Herodes quer matar essa criança. Então isso foi um aviso assim abrupto e de muita continência, de muita pressa. Eles saíram e fugiram para o Egito, com a ordem de ficarem lá no Egito até que Deus os avisasse o momento deles regressarem. E o regresso realmente só aconteceu depois que Herodes o Grande, que era o caso, quando ele morreu. Muito bem. Então, veja que isso foi um baixo, não é? Então, a história de Jesus, a chegada, tem esses altos e baixos. Já percebeu que todo mundo tem os altos e baixos? Às vezes as coisas estão muito boas para mim, para você, para cada um de nós, estão bem, se bem que eu devo considerar que tem muita gente que diz assim, não, nunca as coisas estão boas para mim, coisas boas só acontecem com os outros. São aquelas pessoas que olham para o terreno, muitas vezes, o quintal do vizinho, ou a fachada da casa do vizinho, e diz assim, não, só tem grama verde lá na casa do vizinho. Quer dizer, não olha para si, sempre acha que as coisas estão ruins. Tive um amigo que ele dizia assim, não, as coisas foram tão ruins para mim que até quando eu estou comendo um pão com manteiga que escapola da minha mão, a manteiga cai para baixo. A manteiga cai para baixo por causa do peso da gravidade, então. Mas eles consideram que tudo dá errado, etc. Tal. Tem gente que parece e acredita mesmo que as coisas estão todas erradas, mas todo mundo tem seus altos e baixos. E
o que acontece? Muitas vezes a mudança é muito repentina, não é algo planejado. Acontece simplesmente de quem está no alto, às vezes, ir para o baixo, e quem está no baixo também recebe, às vezes, uma notícia ou alguma coisa inusitada acontece de mudar o seu estado de vida, mudar o seu estado de, a sua situação. Então, tudo isto acontece na vida de todos. Evidentemente, não de um modo igualitário, não com a mesma intensidade a cada um, mas todo mundo tem os seus altos e baixos, assim como José, Maria, o próprio Jesus no nascimento também teve os seus altos e baixos, né? Às vezes as coisas estão boas e mudam para ruins, às vezes as coisas estão ruins e de repente acontece algo inusitado, algo especial e muda aquela situação, muda inesperadamente aquela situação e as coisas começam realmente a ficar boas. O que é que nós devemos, então, aprender com essas coisas? Algumas lições especiais que eu quero aqui destacar. Primeiro, é que nós devemos crer e realmente confiar que Deus é o Senhor da história, que Ele tem um controle de todas as coisas, que Ele cumpre suas promessas. E eu costumo dizer assim, olha, nunca tenha qualquer momento em que Deus caiu o queixo. Hã? Aconteceu? Como se fosse surpresa. Não há surpresas para Deus. Ele tem um controle de todas as coisas no sentido macro e no sentido micro, no sentido mundial e no sentido também pessoal na minha, na sua vida. Deus está no controle do mundo, Ele governa sobre todos. Ele é o Rei da Glória, diz a palavra de Deus. O Senhor Jesus está no controle do mundo inteiro, de todas as coisas. Isso nós não podemos realmente esquecer. Tudo está no controle de Deus. E segundo, nós também não podemos esquecer que Deus é bom, é muito bom, é bom demais. O caráter de Deus é tão maravilhoso, esse atributo da bondade de Deus, que em momento nenhum ele é ruim, ele faz qualquer coisa ruim para o homem, para os seus filhos principalmente. Ele cuida, ele é o Deus da providência. É o Deus que quando as coisas estão ruins, mas também a gente vai entender o porquê. Ou se não entende, Deus está fazendo com que as coisas caminhem de acordo com seus planos, assim como diz o livro de Provérbios, as águas correm do rio de acordo com o leito que Deus vai estabelecendo, e sim, vai a água mudando de cursos, assim é o coração do rei. Ou seja, até os governantes, os reis, também estão na mão do Senhor. Não podemos, portanto, esquecer esse lado que Deus é realmente muito bom. Ele não faz coisas ruins, ele faz coisas boas, tá? Ainda que muitas vezes não compreendamos, ou não alcancemos esta compreensão. Terceiro, que nós estamos presos ao tempo e ao espaço. Portanto, é muito comum nós sabermos que não temos controle da circunstância muito bem, muito embora a gente queira ter no controle de todas as situações e circunstâncias, mas não temos. Nós não temos nada a fazer com o que foi ontem. Nós não podemos fazer nada com amanhã. Nós temos hoje, para o melhor dizer, nós temos o agora, se quer o hoje também nós não temos. Então, temos de compreender essas nossas limitações, essas nossas categorias de tão limitados e andar de acordo com a presença de Deus. Nós não podemos confiar sequer em nós mesmos, porque somos vulneráveis, somos mutáveis. Agora, outra coisa a entender é que Deus não muda. E Deus tem seus planos, e nenhum dos seus planos, diz as Sagradas Escrituras, podem ser frustrados. Entendeu? Então, não se firme nas circunstâncias. As circunstâncias, como eu, como você, mudam. As coisas estão no alto, pode estar no baixo, pode estar no baixo, vai para o alto. Então, nós não temos o controle também das circunstâncias. Então, nós temos que mirar os nossos olhos no Senhor, firmar os nossos passos no caminho e na vontade de Deus, que tudo faz de acordo como lhe agrada.
não é? Então, coloque a sua vida na direção de Deus, sob a proteção de Deus, e enfrente os altos e enfrente também os baixos, de um modo que você seja fiel a Deus e confie que Ele está no controle de todas as coisas. Queridos, Deus abençoe. Um bom restante de Natal, um ano novo abençoado. Esteja na presença do Senhor. Que com altos e baixos você será vitorioso em nome do Senhor Jesus. Amém.